E hoje a nossa conexão é com o olhar de Paula Cruz, esta mulher maravilhosa, consteladora, psicóloga, coach ontológica, bruxa, outras coisas mais, né, Paula? É, vamos acumulando, né? Vamos acumulando funções, conhecimentos, bagagens e vamos falar sobre o desafio de ser livre. Então eu vou te passar a bola perguntando se a liberdade te assusta ou te atrai mais? Paty, eu acho que as duas coisas, né? Ela assusta e atrai. Acho que esse é o grande desafio, né? Em algum momento da vida já assustou mais, outro já atraiu mais, né? Lembro que quando eu comecei a pensar nesse tema, eu estava com muito medo, né? Quebrando estruturas e pensando, quem sou eu sem essa estrutura, né? Quanto mais livre eu ia me sentindo, mais estranho eu ia me sentindo. Uhum. E livre é uma coisa também difícil de definir, né? O que é ser livre, né? É. O que você entende como ser livre para você? Para mim é como perder as amarras que não servem mais, o que está pesando, a estrutura que não faz mais sentido. E poder escolher diferente. Desde pequena a gente aprende a seguir, a cumprir, a seguir um certo caminho, né? A gente tem estruturas que a gente vai entrando sem nem questionar. E ser livre, para mim, é reconhecer essa estrutura e poder escolher. Poder mudar a direção com consciência. Mas, muitas vezes, as escolhas e as mudanças são feitas num ímpeto de sobrevivência, né? Uhum. Sem consciência, sem elaboração. E outras vezes a gente consegue ver melhor, elaborar e fazer de uma maneira mais presente, talvez. Acho que você está falando, tem a ver com o não saber, de alguma forma, quando a gente não tem total consciência ou não tem aprendizado. Vou te dar um exemplo, que é, eu li uma vez uma reportagem há muitos anos no jornal que saiu, se eu não me engano era um filósofo italiano, que ele foi um preso político, ele ficou 20 anos preso, algo assim, 15, 20, e a reportagem era justamente porque ele tinha sido libertado, e aí ele estava falando que para ele era o maior desafio, era ele ser livre, porque ele dentro da prisão, ele tinha o horário, ele tinha tudo certinho, a hora de comer, de tomar sol, toda a estrutura para ele. E quando ele saiu, era ele no mundo. É isso. Quem sou eu sem a estrutura, né? Eu tenho uma amiga, a Bárbara, que a gente conversa muito sobre isso. As estruturas que a gente vai entrando cegamente, sem questionar, né? E o quanto ela está a serviço da gente ou a gente está a serviço de manter a estrutura. Uhum. Então, eu hoje, olhando a minha vida, quantas coisas eu fui me encaixando, achando que tinha que ser assim, até que, ou por um grito de liberdade, né, romper de uma maneira mais brusca, ou poder conscientemente fazer escolhas diferentes. Eu sinto que quando a gente é criança, a gente tem uma liberdade que vem, né, de experimentar, de ter raiva e gritar, ou de chorar nos momentos, ou de rir, de ter alegria. Ou dar asas para curiosidade, né? Exato, de explorar, né? Uhum. E com o tempo a gente vai perdendo, vai se encaixando, vai sentando na carteira da escola e prestando atenção, vai se moldando a um mundo construído, né? E é importante também para a gente se desenvolver e para manter essa cultura, né, que a gente vive, mas na maioria das vezes a gente vai fazendo sem consciência, sem questionar, sem refletir sobre, como os pais também, educando os filhos, né? E depois como adultos também, como nos encaixando no mercado de trabalho, na instituição, casamento, sem questionar qual é o meu modelo, né? Qual é o modelo que me serve? Mas, ao contrário, se encaixando numa coisa que já vem, de fora. Na sociedade, né? Então, eu acho que ser livre, para mim, é a gente poder ter essa consciência e poder escolher o que serve para mim. Cuidando do entorno, mas... E não tem como, né? Essa liberdade vem com consciência de si mesmo, presença, né? Acho que é mais ou menos assim. Eu me lembro quando eu atendia criança no consultório que
tinha essa visão, né, da gente poder dar uma estrutura para aquela criança dentro daquela sala, para ela poder soltar a criatividade, a imaginação dentro de uma estrutura que oferecia segurança para ela. Então, eram todos blocos de espuma, era todo um cuidado, sabe, com a criança. E realmente faz uma diferença do que você pegar e impor várias regras. As regras eram só de segurança e que ninguém machucasse ninguém. O resto a criança podia fazer, sabe? E era incrível as transformações geradas nas crianças. E a gente perde esse espaço, né? Perde esse espaço. Eu acho que a gente perde, se encaixa, constrói uma vida e depois com a maturidade, com a idade mesmo, vai na melhor das hipóteses, né? Pode ser que não, a gente vai retomando. Né? Eu fico pensando quando eu deixei meu cabelo branco. Foi um grande movimento de liberdade para mim. Deixar de pintar, eu tenho cabelo branco desde 30 e poucos anos, nunca questionei, comecei a pintar, e quando eu decidi deixar, eu passei anos tendo a coragem, buscando coragem. E para mim era assim, eu não tinha exemplo, eu não tinha reforço positivo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, todo mundo falava, nossa, você é tão nova, você... E algo não casava para mim. Eu demorei muito tempo para ter a coragem. Mas quando eu deixei, até hoje eu vejo reações. Agora, depois da pandemia, né, você vê mais pessoas com... Muita gente. Jovens, assim, Sim. Não é mais sinônimo de ser velho, né? Não. Abandono. Mas esse foi um movimento muito disruptivo para mim, tomar essa decisão. Nesse mesmo mês, eu deixei meu cabelo num janeiro, em fevereiro eu fiz uma tatuagem. Uma tatuagem que eu nunca pensei, minha filha que me levou. E eu fui fazer uma coisa pequenininha, saí com uma tatuagem enorme. E outra coisa também que foi muito marcante para mim, que foi poder fazer escolhas que saem do meu padrão. E como é que foi você sustentar, vou manter meu cabelo branco, como é que foi sustentar esse processo? Você perguntou se assusta ou se atrai. A atração era maior do que o susto. Ai, que legal, tá. Me assustava, eu vi a reação. Minha mãe ficou bastante chocada, chateada, porque para ela tem que morrer vaidosa e isso não é sinônimo de vaidade. Mas para mim era outra coisa, era liberdade. Era liberdade de experimentar, era liberdade de ser quem eu sou. Liberdade de me atrever a fazer coisas que eu nunca faria na vida, como até a tatuagem. A tatuagem para mim foi assim, eu tenho marcas, eu tenho formas. Claro que foi até para um extremo, né? Mas teve todo um processo que tinha a ver com a minha filha, com um compartilhar de experiências com ela. Mas também teve a ver com uma marca num momento de vida que eu decidi que dali por diante eu ia ser fiel a mim mesma. Então, isso tem a ver com esse movimento, né? Que eu acho que a idade permite, principalmente para nós mulheres. E quando a gente é fiel a gente mesma, eu acho que a liberdade já vem automaticamente. Eu sinto isso, pelo menos... Ok, tem todo o mundo externo, mas se a gente é fiel a gente, tem um lugar ali que a gente fica muito no eixo, né? Eu acredito que sim. Ser leal a si mesmo, né? A seu próprio sentir, a sua própria maneira de existir. E quando a gente não é, a gente sente imediatamente, né? Quando a gente está nessa busca de ser fiel a nós mesmos, na hora que a gente não é, não sei, eu tenho a sensação assim que parece que tá me dilacerando assim. Porque é uma traição. É uma traição. É uma traição. A pessoa mais importante da nossa vida, né? E a gente faz isso em nome da família, do casamento, dos filhos, do trabalho. Claro que tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu acho que nós mulheres, né? Tem uma frase da Jean Chinua Bolem, que é essa autora que eu adoro, que ela fala que as mulheres, quando são jovens, são mais conservadoras e os homens mais rebeldes. E depois de uma certa idade, os homens são mais conservadores e as mulheres mais rebeldes. E a rebeldia, nesse caso, não tem a ver com rebelde sem causa, mas tem a ver com se atrever a coisas, a ser e a viver de maneira que faz sentido para si mesmo.
Uhum. né? Em vez de se adequar, em vez de cuidar de outras coisas e de outros em primeiro lugar. Esse cuidado não é perdido, mas muda a maneira de fazer, Uhum. ou desde onde a gente se move, né? E eu acho que a gente vai, com a idade, se permitindo se atrever a coisas, a viver e a ser muito mais do que quando é mais jovem, que está construindo o reino, formando família e com uma série de padrões e estruturas aprendidas como... O que precisa seguir para poder pertencer à Exatamente. sociedade, crescer financeiramente, essas coisas todas, né? E tudo que é esperado de cada um, né? Casar, ter filho. Eu acho que está começando a dar uma balançada nisso, né? Eu acho que sim. Eu acho que já começou, né? E cabe a nós seguir, reforçar. É um movimento de todos, né? Não só de uma pessoa. Mas eu acho que quanto mais a gente é fiel e é resiliente nesse aspecto, né? Do ser livre, e livre nesse sentido, eu acho que mais a gente inspira outras pessoas também a seguirem. Eu acho que quanto mais livre eu me permito ser, mais meus filhos se tornam livres. Sim. Né? Então, eu acho isso muito bonito, porque é um reforço positivo para o nosso entorno, para a nossa tribo. E pensando aqui até a gente como psicóloga, que teve uma época que se a gente dissesse que atendia online era uma coisa assim muito, quase ninguém queria. Ah, não, deixa então você voltar de férias. Então, ou então, deixa, sei lá, por qualquer motivo, né? Se a gente precisasse atender online, o paciente preferia, não, ou o cliente. E de repente com a pandemia isso ficou necessário, né? Se tornou necessário para quem quisesse ser atendido, não podia ser presencial. Então, como que isso trouxe uma certa liberdade e ajudou a ressignificar esse conceito que de terapia só acontece dentro de um consultório, né, Paulo? E você sabe bem disso, né? Porque você trabalha muito online, né? Eu praticamente só trabalho online desde antes da pandemia. Você conseguia já? Já conseguia, mas eu encontrava muito esse obstáculo. Muita gente que não queria, esperava eu viajar quando eu voltava, a gente retomava. Mas desde que eu tomei certas decisões da vida, uma delas foi me separar, eu mudei muito minha maneira de viver. Então, eu fui seguir movimentos que eu sempre quis e eu nunca pude fazer. Eu nem sabia que era importante para mim. Que tem a ver com isso, uma estrutura que eu vivi que foi muito importante, né, no casamento, com os filhos. Em algum momento, quando eu saí, que eu me libertei, não de uma coisa que era ruim, mas de alguma coisa que não estava mais, uma estrutura que eu estava servindo a ela e não ela servindo a quem eu estava sendo, eu conquistei outras maneiras de viver. Uma delas foi viajando, né? Conhecendo outras culturas, vivendo em outros lugares. E aí eu comecei a atender online. E essa é outra coisa disruptiva, né? Quando a gente tem um padrão, o que é ser psicólogo, o que é ter um consultório e que a gente começa a propor coisas diferentes. Então, eu acho que na vida de todos nós, a gente vai rompendo padrões, estruturas, né? Muitas vezes sem perceber, muitas vezes percebendo, muitas vezes pensando como eu vou fazer, outras vezes não, como gritando e saindo, rompendo, né? Ou seja, às vezes cuidando e às vezes descuidando. Mas eu acho que a vida é essa, é a gente sempre rompendo e construindo outras coisas, outras maneiras de ver, de existir. Ou quando você sentiu essa necessidade de romper com a estrutura, né, do casamento e tudo, você sentiu como se algo tivesse te sufocando e você quisesse sair daquela estrutura? Ou já não fazia mais sentido? Foi assim uma coisa mais visceral? Como que foi? Eu não tive tanta consciência do que estava acontecendo comigo. Mas eu sentia que minha alma estava morrendo. Você sentiu uma perda de energia? Eu tinha uma estrutura maravilhosa, uma família linda, uma vida confortável, mas eu sentia que alguma coisa em mim estava morrendo. Porque a liberdade, que assusta e atrai, né? Eu tive muito medo de
romper essa estrutura e criar uma outra. Ou viver um pouco sem estrutura, né? Mas eu também estava muito atraída pela vida. E ali eu não sentia mais um lugar de vida. Então, foi muito difícil, mas é como aí foi uma coisa que não foi elaborada, não foi cuidada até, né? Eu não estava tão... Foi um movimento muito visceral. Você falando, me veio muito a imagem da árvore, quando ela vai crescendo e ela vai na direção do sol, né? Ela é plantada ali, mas ela, de alguma forma, ela procura a vida, né? Eu acho que esse foi meu movimento. Entre mortos e feridos sobrevivemos todos, né? Porque um movimento como esse, de uma estrutura tão bem construída, impacta muito, né? A família, os amigos, a tribo toda, né? Mas é bonito ver também como se reconstrói, como o amor sempre pode predominar, né? Se a gente se conecta e alimenta mais ele. E assim vamos construindo outras realidades, né? Aí eu comecei a viajar mais, a morar em outros lugares, mantendo meu trabalho online. E hoje em dia eu já estou no movimento contrário. Qual? Eu fiquei tanto tempo sem essa estrutura mais conhecida, nômade, né? Eu fiquei tanto tempo nômade, né? Que hoje em dia eu estou sentindo falta de uma certa estrutura física, né? E meu movimento agora está sendo de buscar, de parar um pouco, continuar me movendo, mas com uma base, com um ninho, né? Fico brincando que eu quero deixar minhas roupas no armário. E então eu estou nesse movimento agora. Mas é isso, a falta de estrutura também não deixa de ser algo, não posso chamar de uma estrutura, né? Mas uma coisa que precisa ser repensada também. Você diz no geral ou na tua vida? Não, na minha vida, nessa maneira de viver que eu construí nos últimos anos, que agora eu estou, mais uma vez, reconstruindo, né? Agora você está nessa busca de um lugar mais que te acolha, assim. É porque, na verdade, a liberdade, né, o ser livre, ela está dentro. Exatamente. Muitas vezes a gente pensa que está fora, precisa fazer movimentos grandes, achando que lá eu vou encontrar, mas não encontra, né? Se não tem alguma coisa dentro de si que se permite, né? Isso a gente vê pessoas que vão viajar, passar tempo fora, ou até morar fora, buscando essa liberdade e se veem com as mesmas questões que estavam aqui, né? E você que atende muita gente, que mora na Dinamarca, morou no Chile, morou em vários lugares, tem alguma coisa em comum que você perceba, assim? Ou que você sinta diferente da Dinamarca para cá, por exemplo? Sim. Em relação à liberdade? Os parâmetros são outros, né? Os valores, a maneira de se relacionar é outra. Eu aprendo muito com cada cultura dessas que eu convivo, né? Que eu mantenho muitos amigos em todos os lugares. E eu aprendo muito. A Dinamarca, por exemplo, foi fundamental na minha decisão de deixar o cabelo branco. Porque as mulheres lá, elas não têm esse tema. Elas são muito mais... Vivem de uma maneira muito mais natural, entre aspas, assim, não pintam o cabelo, se vestem de maneira confortável. Então, me ajudou muito e me inspirou muito, né? Então, cada cultura eu levo alguma coisinha para mim. Eu fico brincando que eu sou uma mistura, né? Eu tenho um coração pelo Chile, que eu vivi coisas poderosíssimas e dificílimas também. Eu aprendo com a Espanha, quando eu morei lá, um pouco da raiva que bota limite, né? Com a Dinamarca, eu acho que é o respeito por ser quem se é. Respeito pelo outro. E um pouquinho de cada coisa dessa vai compondo o meu tabuleiro do ser livre, né? Porque é tudo um pouco junto e misturado. Mas eu acho que, principalmente, é esse convite de quebrar, de soltar o que não está servindo mais, o que já está pesado, né? E poder discernir, poder se permitir perguntar, isso está bom para mim? Como que eu quero viver daqui para frente? Como eu quero viver isso que eu estou vivendo agora?
Eu acho que isso tem a ver com o ser livre, né? Quando a gente não segue mais mandatos transparentes, né? A gente não segue cegamente e começa a poder ver e ser protagonista, né? Escolher o que está vivendo. E isso, de certa forma, tem a ver até com a questão do seu cabelo, porque você falou que te atraía, mas ao mesmo tempo tinha um lugar onde você não suportava mais ter que pintar de tanto e tanto tempo, não era? Eu também, para mim foi uma liberdade, mas o que me pesava mais, o que me chamou mais foi a atração, porque eu acho bonito, e ainda faço uma coisa, o meu é comprido ainda por cima, branco e comprido, né? Mas eu acho bonito e a atração por, não sei, por experimentar, por soltar algo que eu não queria mais, que era para pintar, mas ao mesmo tempo para ter minhas cores, minhas marcas, meu padrão, sabe? Eu acho que nós mulheres vivemos muito isso. Chegamos numa certa idade que a gente começa a reconhecer e gostar da gente mesmo. Parar de ver o modelo e tentar se encaixar, né? E começa a valorizar mais quem somos. Eu acho que para a mulher, e a mulher reforça muito esse outro lado da mulher. Eu adoro ter amigas, eu não vivo sem elas, para onde eu for levo, seja no WhatsApp, ou seja, sabe, convidando para vir e tudo. Você mesmo já me visitou, espero que vá outras vezes, onde quer que eu esteja. Mas eu acho que a mulher também é fundamental para esse lugar, porque ser livre para mim é encontrar um lugar próprio, né? E se atrever a ocupá-lo. E como é que a rede de amigas, por exemplo, faz diferença você ter essa rede para sustentar essa liberdade? Totalmente. Para mim, assim, minhas amigas, mulheres, homens também, mas assim, essa tribo feminina que eu acho que vai ganhando mais força. E vai apoiando e vai... Eu acho que essa troca cresce muito. Sim. É como se alimentasse, é um alimento fundamental para quem eu sou hoje. Eu não vivo sem. Você chegou a ter alguma fase da tua vida que você tinha, assim, uma coisa assim, um irque com mulheres? No sentido de não confiar? Mulheres, nunca tive. Nunca teve? Não. Tá. Porque isso acontece muito também, né? Acontece. Não, eu sempre dei valor. Eu acho que agora é diferente, porque a disponibilidade é maior. E eu acho que eu vejo até mais valor do que eu via antes. Sempre foi importante para mim. Mas hoje eu cuido, nutro e cultivo muito mais. Você acha que enquanto você estava casada... Não, você sempre foi, né? Muito sociável. Sempre viajava com minhas amigas, estava com elas casada ou antes. Sempre mantive. Mas agora, por exemplo, aos meus 50 e tantos anos, eu fui morar 2 anos no Chile com uma amiga. Sabe? Eu gosto disso. Para mim é muito parte da minha vida, de quem eu sou. Eu gosto de estar com mulheres, eu gosto dessa troca. Adoro o meu marido, adoro estar com ele, mas eu não posso viver sem esse espaço. Sim. Aprendo, ensino, essa troca que nutre, né? Que cada uma sai levando alguma coisa. E como é importante ter um parceiro que apoia essa mulher livre, né? Mas aí como mulher livre eu diria que se o parceiro não apoia, ele não é parceiro. Né? Exatamente. Não tem vez do lado. Boa. É verdade. E com os filhos, eu imagino o quanto isso tenha permitido eles a serem quem eles são, né, Paulo? Eu acho que nós, como mães, né, eu falo de mãe, mas como pais em geral, eu acho que quanto mais a gente se responsabiliza por a gente mesmo, quanto mais a gente cuida de quem se é e se coloca de alguma maneira no próprio lugar, mais os filhos... também, uma responsabilidade, né? Pelas suas próprias vidas, né? Primeiro que eles aprendem com exemplo, né? Eles aprendem o que eles veem, não o que a gente fala.
E depois eu acho que quando a gente se permite brilhar, se permite ocupar o lugar, a gente abre espaço que o outro faça mesmo. Não é que a gente vai permitir, que essa permissão vem deles, mas facilita o processo, né? E você estava falando antes, quando a gente estava conversando, dessa coisa da gente querer salvar o filho, né? Já quis muito. O quê? Eu já quis muito. Porque a gente não faz por amor, né? E é importante que é tudo por amor. Não é, porque não vê que o outro é capaz. Não, é porque eu tomo para mim a dor que é dele. E isso não funciona. Engraçado que eu, no início da carreira de psicóloga, eu me lembro que o meu maior medo era fazer o paciente entrar na dor. Eu falei assim, meu Deus... E sendo que eu sempre fui uma pessoa que eu olhei muito para as minhas dores. Então, assim, e eu achava o máximo, assim, quando eu saía das dores, porque eu me sentia mais forte. Então, eu não entendia por que eu tinha esse medo em magoar. É como se eu estivesse magoando. E não era, né? A pessoa chegava num lugar que ela chegava em contato com a dor dela. E aí, trabalho atrás de trabalho para poder... A pessoa precisa passar, né? Não tem como, pela história dela. E a gente não é capaz nem de tirar, nem de botar, né, em contato. Não. A gente só acompanha. Iluminar, acompanhar. Agora é isso, porque também tem uma coisa cultural do que é ser mulher brasileira, né? Da nossa geração. Porque a gente aprende a servir, a gente aprende a salvar. A gente aprende a estar disponível para o outro antes de passar por si mesmo. E eu acho que essa é uma das coisas boas da idade, que a gente faz esse retorno ao lar, aqui. Né? O olhar deixa de estar tão fora e passa a estar dentro. Porque não tem dúvida, eu gosto de cuidar, eu gosto de servir o outro, mas tem um limite aí que a gente aprende a passar. Que a gente precisa prestar atenção. Prestar atenção. Para não virar uma obrigação. Agora, eu também, como terapeuta, como psicóloga, eu também queria, né, tirar dali, que dar o caminho das pedras. Não tem, né? É isso. A gente aprender a respeitar o momento, a possibilidade, o processo do outro, seja de filhos, de amigo, de companheiro, de si mesmo. Isso é libertador. Sim. Porque é a única maneira efetiva que a coisa possa se encaminhar, possa se desdobrar, né? E depois que você se separou, que foi o primeiro grande passo, né? Ruptura, né? Tiveram alguns outros desafios assim, em busca dessa liberdade? Sim. O outro grande foi que eu morava com os meus 2 filhos, né? Cuidava da casa, tudo. Eu responsável por tudo, né? A gente morava numa casa. E eu falo, basta. Eu vou para o Chile, vou passar 2 anos lá e vou morar com essa amiga. Então, minha filha ri e fala, a gente não saiu do ninho, foi mamãe que voou. E foi isso que aconteceu. E para mim também, atrai e assusta. Porque, meu Deus, estou abandonando meus filhos. Passou isso pela tua cabeça? Acho que você estava abandonando. Ao mesmo tempo eu queria abandonar. Não abandonar, porque eu continuava presente, cuidando, amorosa. Mas eu não queria mais aquela estrutura, sabe? Eles já estavam grandes e já podiam ter certas responsabilidades. E morando comigo, não existia isso. Eu continuava a administradora da vida. Tudo. E eu também queria voar. Eu também queria ter experiências, né? Eles estavam indo para a vida. Eu também queria viver coisas. Sua vida, sim. Então, esse foi outro momento muito importante, né? Que eu conversei com os 2, eles ficaram na casa e eu fui. Depois de poucos meses, eu vi que não ia funcionar, porque eu do Chile, chamando encanador, vendo o telhado, e eles lá, né? Porque é a casa da mãe. E eles são ótimos, eles são, sabe, eu posso confiar, são super responsáveis, mas ali naquela estrutura, na minha casa, era na casa da mãe. E aí eu falei, olha só, chega. Aí eu vim, aluguei a casa, eu ia alugar um apartamento para eles, aí eles foram para outro lugar. E aí esse foi disruptivo. Ouvi muito, nossa, que megera, sabe, deixando os filhos. E outras pessoas vibrando, que legal, sabe, vai morar com a amiga, eu já tinha 50 e poucos anos. Então, tinha 50 anos. E foi maravilhoso, foram 2 anos divertidos, a gente
compartilhava as coisas, conversava, tudo aquela coisa que a gente quer fazer com o marido e não pode, é com a amiga que a gente tem que fazer, entendeu? Então eu tinha minha relação, a gente se encontrava, eu ia para casa dele, ele vinha me ver, mas assim, meu dia a dia ali foi incrível, eu amei. Então esse foi outra coisa super, super forte. E para você comunicar isso para os filhos, teve alguma resistência, algum questionamento? Não, eles gostaram, acharam legal, e também, por outro lado, eu acho que na prática do dia a dia deve ter doído um pouquinho, né? Mas isso eles não me reclamavam e me cobravam, não. Mas, porque tudo que é mudança, né? A mudança incomoda no início, por mais que ela seja boa, traga bons frutos, né? Mas essa foi bem... Fica numa nova organização. Mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. Mas essa foi enorme para mim e para eles também. Depois teve outra que quando eu decidi, voltei do Chile na pandemia, fiquei aqui, tudo, eu morando com a minha filha. E depois que eu decidi ir para a Espanha, né? E aí eu fiquei um tempo na Espanha, um tempo na Dinamarca, isso, trabalhando, mas vivendo outras coisas. Então, essa vida nômade que eu acho que eu ousei buscar, né, porque era totalmente fora da minha realidade. Eu sempre fui super estruturada, super certinha, e de repente fui fazer movimentos grandes assim. Ao mesmo tempo, eu sinto que isso, eu fui aprendendo tanto, sabe? Eu fui vendo novas experiências, eu fui... Você sempre foi, que eu conheço um pouquinho da sua história, mas você sempre foi essa estruturada, né? Durante o casamento, ou você já era antes? Eu me tornei, assim, na minha adolescência bastante, pela minha história de vida, por coisas que eu vivi, que eu me agarrei numa certa estrutura para sentir que eu tinha forma, que eu não ia me desfazer, assim, que tem a ver com a minha história de vida. Eu acho que começou antes, e aí eu fui caminhando, fui mantendo. Eu gosto também, eu também tenho um lado meu... Bom, né? A gente precisa de um esqueleto, né? Exatamente. Mas... E assim, mesmo no meu casamento, eu sempre tive muita liberdade. A gente foi um casal que respeitava muito o espaço do outro. Sabe, assim, alimentava muito o que o outro precisava. Mas, enfim... Eu acho que eu já tinha começado antes. Aí sempre fui seguir o caminho esperado, sabe? Eu fui boa aluna, aí casei, fiz faculdade, me formei, trabalhava, casei, tive filho. Coisa que sempre fez sentido para mim. Porque eu lembrei daquela tua fase que você viajava com as amigas, Vila Europa, dormia em vários lugares. Não, mas essa aí foi uma viagem. Foi uma viagem. Tá bom. Viagem, que começou a me causar atração, né? Isso pode. Foi uma viagem que me abriu muito o mundo, e aí eu acho que essa pulguinha que apareceu em mim anos depois, de querer experienciar coisas novas, talvez nunca tinha pensado nisso. Talvez tenha uma raiz aí. Eu viajei com uma amiga e a gente foi assim, sem planejamento nenhum, fomos... Nossa, a vida foi levando. É tão maravilhoso, né? Você sabe que eu tenho, acho que isso em comum com você. Foi um mochilão que eu fiz, e quando eu fui fazer, eu nunca tinha saído assim, nunca tinha conhecido a Europa nem nada, e a sensação de liberdade que eu senti, juro, era uma coisa assim, parecia que eu tava... pegar o trem a hora que eu quisesse, dormir onde eu quisesse, sabe? Com quem eu quisesse, estar na companhia de quem, né? Era uma coisa assim, ninguém sabe onde eu tô. Isso pra mim era uma coisa assim. E naquela época não tinha celular, né? Então a gente não tinha que ficar mandando mensagem. Cheguei não sei aonde. Isso. É uma sensação real de liberdade, né? E não tinha mídia social, porque também é outra coisa que afeta muito, né? A maneira de ser, de se relacionar e de viver hoje. Muito. Então, a gente tinha uma conexão muito maior com o que estava vivendo ali, né? Com o presente. É verdade. Você sente que das pessoas que te buscam no consultório, elas vivem muito dentro de prisões? Você acha que a maioria se sente aprisionada? Tem consciência disso ou não?
Eu acho que sim, eu acho que as pessoas quando buscam um processo, é que os recursos próprios para manter a estrutura, ou o que você chamou de prisão, já virou prisão. Entendeu? E que não dá conta mais sozinho, e aí é um recurso para ajudar. As mulheres têm um pouco mais de busca pelo autoconhecimento. Os homens, eu acho que quando a coisa já está muito insuportável, é que fazem esse movimento. Claro que tem suas exceções, né? Mas eu acho que sim, é quando a dor predomina de uma maneira que o meu recurso não dá conta de administrar mais. Quando começa a impedir da vida fluir, né? Começa a travar a tua vida. Aí pede... Tem algumas pessoas que gostam, né? Dessa vida travada? Eu falo, você não precisa mais estar aqui. Não, ao contrário. Que eu até falo, você não precisa estar aqui, mas eu gosto, porque aqui eu paro, eu olho, sim, eu tenho conversas que me nutrem, então... Também tem isso, né? Não só pela dor, mas pelo aprender, pela troca, né? Que coisas que para você, que momentos você se sente livre, assim? Que tipo de situação te traz essa sensação de liberdade? Claro que tem a interior, que a gente falou, mas que nutre essa liberdade? Eu acho que o que mais me nutre e minha liberdade está a serviço são dos meus vínculos, das minhas relações, né? Por exemplo, você perguntou, a primeira coisa que me veio foi, há umas semanas atrás, foi aniversário de uma grande amiga minha que vive no Chile, e ela me mandou o convite, poucas pessoas, e me mandou falar, queria que você estivesse aqui. Eu falei, que pena que não vou poder estar, né? Eu estou aqui por pouco tempo agora aqui no Rio, e não me cabia ir para lá. Só que eu cheguei em casa, fiquei pensando, aí olhei, eu tinha milhas para tirar a passagem, peguei uma passagem, foi quinta noite e voltei segunda de manhã. Fui de surpresa. E eu me senti muito livre. Claro que eu tive as condições de realizar, né? Porque eu não vou fazer, quero ser livre, eu vou fazer uma coisa que vai me trazer uma consequência, um custo, né? Então, para mim, foi possível fazer esse movimento. Mas eu me senti... É isso, é liberdade de escolher algo que eu pude e que tem a ver com a minha alma, com o que me nutre. Então foi maravilhoso chegar lá de surpresa, foi super emocionante, porque é isso que me importa na vida. São minhas relações, são as pessoas que eu amo. E cultivar isso. Então isso foi um momento que eu me senti muito livre, ter essa possibilidade de fazer uma escolha dessa, por amor, né? E realizar um movimento como esse. Ela deve ter amado. Amor. Gente, que lindo. Mas eu acho que eu me sinto livre quando eu escolho por mim antes do que pelo outro. E tem alguma sensação corporal que te faz se sentir livre? Tem. É uma sensação de mais leve, né? Porque às vezes... Veja bem, algumas escolhas trazem um pouco de culpa, porque estão rompendo alguma coisa que pra gente era impossível. Então, assim, eu dizer um não para uma pessoa, porque é um sim para mim, que tem a ver com a minha liberdade de escolha, muitas vezes isso pode ter um pesozinho, mas tem uma coerência, uma leveza maior. Né? Eu acho que tem uma balança aí que fala o que está pesando mais, né? E eu acho que é aquilo também, o que assusta, o que atrai mais também. O que cuida mais, né, de si mesmo. Mas eu perguntei no sentido corporal de assim, tem algum movimento, tem algum tipo de atividade física, ou você está em alguma natureza, que te dê uma liberdade, que você sinta essa... Eu me sinto muito esse prazer quando eu estou caminhando por alguma cidade que eu não conheço bem. E que cada esquina e cada momento tem algo para eu descobrir. Que eu olho as pessoas e eu observo assim, o que eu estou vendo ali, o que me passa, o que me remete. Isso eu me sinto bastante livre. É bom, né? Me sinto também quando eu estou em paisagens lindas, né? Agora, nessa minha viagem para o Chile, eu atravessei a Cordilheira dos Andes, que eu amo, olhando lá de cima esse assombro, né? Poderoso, né? Isso também me dá uma conexão com algo maior, né? Algo que
não sei, me transcende. Isso também eu me sinto, tem uma sensação até física diferente, sabe? Não sei, não parei para pensar ainda para botar em palavras, mas Não, mas deu para entender. E você já se sentiu livre através de um livro, de um filme ou de uma arte? Eu sei que é bem abstrata essa pergunta. Mas aquela arte, ó, algo que te faça sair assim, sabe? eu me lembro que há muitos anos, com meu ex-marido, a gente em Paris, fomos no Museu Rodin, e uma escultura da Camille Claudel, Sim. né? Eu não lembro nem qual era a escultura, mas eu fui tomada por uma sensação, fiquei super emocionada, uma coisa assim, me transcendeu também, como a Cordilheira dos Andes, como a Aurora Boreal, sabe? Assim, foi uma sensação. Às vezes, coisas pequenas me trazem isso, né? Eu tive, sabe, essa emoção que você teve no Museu do Picasso. Eu entrei numa sala que ele fez, tem aquele quadro do Velázquez, As Meninas, e ele, uma época, ele se debruçou sobre aquele quadro e foi fazendo versões das meninas. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, a criatividade desse homem, assim, eu fiquei assim, tão... Para mim, eu não sei se isso tem a ver com liberdade. Eu acho que sim, porque é a liberdade de você soltar a sua imaginação, né? É uma coisa assim... E é a sua liberdade de sentir o que você estava sentindo, de se expressar através das suas lágrimas, né? Nossa, mas é bonito ver que como algumas coisas transcendem e atingem a gente não precisa ter explicação. Nossa, essa é outra coisa que me tem a ver com liberdade, com ser livre para mim. Não ter que se explicar. Eu lembro quando eu fiz a tatuagem, eu dormi na Casa Talha, em São Paulo, que você conhece. Já foi entrevistada 2 vezes, eu falei para ela que na terceira pede música. Amiga queridíssima, me acompanhou nisso. E eu fui dormir e eu falei com ela, eu estou tomando uma resolução agora. Cabelo começando a crescer, branco. Eu deixei ele crescer, né? Não cortei. E tatuagem. Quase não dormi a primeira noite. E aí eu falei com ela, tem uma coisa que está me vindo. De agora em diante, eu quero viver sem pedir permissão e sem dar explicação. E isso foi super forte para mim. E isso eu acho que tem a ver com ser livre. Maravilhoso. Tem mesmo. Do que ficar se justificando, né? Eu aprendi super bem isso. Justificar, explicar qualquer coisa. Então, o que você diria para uma pessoa que fica o tempo todo se justificando? Fala para lá. Não posso dizer que é fácil não fazer diferente, né? Porque essas aprendizagens muito enraizadas é muito difícil de romper. Mas talvez perguntar para quê? Para quem? E o que aconteceria se não fizesse? Quem é você se não se explicar? Né? É isso. Mas primeiro se sustentar nesse lugar, né? Que nem quando a gente diz um não, meio com medo de dizer aquele não e se sustentar e ver o que vai acontecer, né? Poder dizer não é outra coisa que tem a ver com a liberdade, com ser livre. Porque a gente aqui também aprende que não se pode dizer não. Não pode dizer não, não pode fazer cara feia, não pode... muitos não pode. Então, a possibilidade de dizer não é assim, não. Sem ter que explicar, sem ter que pedir desculpa, sem ter que... não, porque eu, na verdade, não posso... Não. A gente ouve tanta desculpa, né? Poder escolher, né? Porque quer e porque pode. Simples assim. Não quero sair hoje porque eu tô preferindo ficar em casa hoje. Aí já vem a explicação. É verdade. Não quero sair hoje. Claro que tem pessoas que você elabora, mas não como explicação, mas como compartilhar, né? O que está acontecendo com você, o que você quer, o que está acontecendo com você naquele momento. Aí é diferente. Sim. Mas a gente aprende a explicar para agradar. Para o outro ver que não é um não a ele. Não é um não àquele pedido dele, né? Quer o cinema? Não. Então tô afim. Agora, essa é uma experiência importante, aprender a dizer não
E sustentar. E ponto. Uhum. Não é não. É. É simplesmente não. Oh. Aprender a dizer não, o sim sai muito melhor também, né? Com vontade. E você sente isso mais fácil acontecendo lá na Dinamarca, por exemplo, entre as pessoas? Ah, muito mais. É? Muito mais. São mais diretas, mais claras? Muito mais direta. Não tem esse espaço de ter que se explicar para não perder um lugar, para deixar de ser querido. Tenho muito respeito pelo espaço do outro e pelo próprio. Isso tudo nossa, era até estranho para mim no começo. Uhum. Como boa brasileira, Uhum. entendeu? Não há oferta que não seja sostenida, como Sustentável? mantida, né? Uhum. Então, se eu te falar, quer ir lá em casa? É Uhum. porque eu espero que você vá lá em casa. Uhum. Não é, aquele dia a gente se vê, qualquer hora a gente se vê. Bem carioca. Então, Que os cariocas não me matem. Eu amo o Rio. você não é Mas carioca, velho. Não, eu sou paulista. Você já é mais carioca do que paulista. já tô há Desculpa os muito paulistas, tempo mas aqui, você já é verdade. nossa aqui, tá? É verdade, é verdade. Mas tem isso. E todo mundo que vem de fora do Rio, quando chega, é a primeira coisa que percebe, né? Pô, mas a pessoa falou pra gente se ver e a gente nunca mais se falou. É. Mas lá é assim... O que mais me chama atenção é como lidam com o tempo, como trabalham para viver e não vivem para trabalhar, um respeito pelo humano, sabe? Na hora de sair do trabalho, é hora de sair do trabalho, saem cedo. A minha sobrinha lá, né, a sobrinha do Lars, ela teve o bebê e ela vai ficar 1 ano de licença maternidade. Uhum. É um contexto que cuida muito, respeita muito o lado humano. A necessidade humana, né, de viver, de se divertir, enfim, não tem essa coisa mostrar de serviço para ter valor, como a gente aprende aqui. Então, é tudo muito mais equilibrado e muito respeito pelo espaço um do outro. Eles falam baixo. Você vai num restaurante, você conversa aqui, você não ouve a conversa do outro. Não tem grito, não tem quem fala mais, Aqui sabe? é quem grita mais. Eu até estranhava isso no começo. Uhum. E, por outro lado, eu, como boa brasileira, sinto falta daquela coisa, vamos ali tomar um café rapidinho, sabe? Aquela coisa mais informal, aquela coisa mais de conversar na rua, encontrar qualquer um. Eu falo com todo mundo, né? Meus filhos falam, mãe, por favor, vamos só na farmácia, eu vou... falando, conversando, me interesso pelas histórias das pessoas, eu sou assim, isso é parte de mim, né? E lá, por exemplo, eu até faço também, mas não tem repercussão, entendeu? Quando eu encontro um que me dá um pouquinho de abertura, nossa, fez meu dia. Porque são reservados, não são antipáticos. E como eles são com você na hora que você tem esse movimento mais espontâneo de falar? Eu acho que gostam, respondem, mas não sei, né? Nunca perguntei, nunca tive ninguém que eu perguntei. Mas você sente eles meio assim... Não, eu acho que eles gostam, sabia? Eu acho que eles tomam um certo susto, assim, sabe? Eu tenho uma parte da família que é da França, então quando elas vieram para cá, ela... Mas aqui, eu fico muito impressionada. A pessoa nunca me viu na vida e começa a me contar um monte de coisa, porque hoje choveu, porque isso, não sei o quê, e eu não sei o que falar. Ela fica muito assim. É muito da gente isso. É muito. Eu gosto. Sim, ela gosta, mas é porque é muito estranho para ela. É muito estranho. É. O Lars, meu marido, ele quando vinha para cá, no começo falava assim para mim, nossa, quando sua família, minha família, pais, irmãs, sobrinhos, todo mundo na mesa, quando vocês conversam parece que vocês estão brigando. Mas na Itália também, né? É pior, né? Mas é isso, a diferença de cultura, mas como que a gente pode se abrir para sempre aprender alguma coisa, né? E estabelecer uma troca. Né, o Lars já aprendeu comigo e ele ama o Brasil, você conhece ele, ama estar aqui, ele se sente mais carioca do que eu, mas com ele, uma vez, a Isabel foi estudar em Nova York
E eu e o Pedro fomos levá-la para instalar a Isabel lá, Aham. para ela ficar os 6 meses que ela ia ficar. E aí um dia tava nós 3 andando na rua, a gente ia no museu, aí eu falei, não, vão vocês, que eu queria ficar sozinha um pouco. Aí eles foram, eu saí, entrei num café, estava me sentindo esquisita. Foram uns anos, sei lá, 5 anos depois que eu me separei. Aham. Eu estava me sentindo esquisita, minha filha indo estudar lá, minha filha mais nova, né? E aí eu liguei pro Lácio, no café que eu tava, falei, Lácio, aconteceu uma coisa tão estranha, eu tô me sentindo triste, tô me sentindo assim, sem âncora, parece que eu não tenho mais nada, assim, eu não tenho um marido para acompanhar, eu não tenho um filho para cuidar, eu não tenho... Aí ele falou assim, isso, meu amor, eu chamo liberdade. Foi a primeira vez que eu me dei conta que eu não sabia ser livre. Que eu não sabia... O filósofo italiano que saiu da prisão e não Exato. sabia ser livre. Eu não sabia estar em mim o tempo todo, pensando o que eu queria. Eu não queria ir no museu, eu queria andar pela cidade sozinha. Sabe? Foi estranhíssimo para mim. E aí eu me dei conta disso. Falei, gente, a liberdade, o ser livre é um desafio. É um desafio. Não é fácil. E eu acho que muito, porque não sei se com você foi assim, mas eu acho que na nossa geração a gente teve muito assim, é o lanche da escola, é a hora disso, é a hora... Não tinha muito assim, o que você quer, a gente não entrava muito em contato com o nosso desejo, assim, no máximo escolher uma roupa, pelo menos comigo eu tive essa vivência. Ou que sabor de sundae eu vou tomar, uma coisa assim, entendeu? Mas era basicamente tudo programadinho, então eu meio que... não sei, talvez na adolescência daí eu soltei mais, mas fica antigo, né? Fica uma coisa como já tivesse sido definida lá atrás, e aí... Na hora que a gente tem que escolher, mas o que eu quero? Mas e você, o que você quer? Aí fica nessa divisão. É muito louco isso. Como que a gente não aprende, né? E quando chega um momento que se pode, quem sou eu? Quem sou eu sem tudo isso que me compõe? Quem sou eu com tudo isso que me dá forma? Né? Mas tá tudo fora. Então, ser eu sendo eu, assim, é um pouco assim, impalpável isso que eu tô trazendo aqui, mas é forte isso. Muito. Muito. Quem sou eu, Paula? Só eu, assim, o que eu quero, o que faz sentido, como eu quero viver, o que eu gosto, como eu quero ocupar meu dia, como eu quero trabalhar, como eu quero, quem é a psicóloga que eu sou, né? É toda uma desconstrução para construir, para recuperar a origem, né? E hoje a gente vê algo bem diferente, que eu acho que tem sido um problema de muitas empresas, que é manter os jovens, né, na empresa, justamente porque eles têm, não posso generalizar, mas tem uma coisa assim, desejos mais, ou tiveram mais um lugar de saber o que querem e não aceitarem determinadas posições, né, assim, não sei, trabalhar que nem um louco, para crescer ter que fazer isso, então já tem muitos assim, não precisa disso, eu quero ter uma experiência melhor de vida. Você não acha que tem uma coisa assim? Eu acho que a gente está começando a questionar mais, mas eu acho também que tem pouca tolerância ao incômodo. Tem, muito. A ser contrariado, como digo... Antes era adaptação demasiada, muita adaptação, sem sentido, e hoje em dia é nenhuma capacidade de... É uma intolerância à frustração. Então, eu acho que isso também, esse mesmo movimento da questionar é o lado da luz. Sim, exatamente isso eu ia falar. Tem o lado da sombra, que é o lado Tudo tem o lado luz e sombra, né? Como achar esse equilíbrio, né? A gente está indo para um outro oposto, né? E na maneira de viver está reforçando cada vez mais. Assim como quando a gente era criança, não tinha um consumismo desenfreado, né? Ganhava um brinquedo no Natal, um brinquedo, e olha lá, né? No aniversário. E de repente, eu me peguei assim, eu me lembro que com o meu enteado, eu fui pra Disney, e aí eu fiquei louca quando entrei naquela loja Toys R Us, que era tudo um e pouco, não sei o quê. Mundo de brinquedos, a gente trouxe uma mala para ele. Ele olhou assim. Nem sabe o que fazer com aquilo tudo, não vê nada, é tanta coisa que não vê nada, tanto estímulo. Ali eu caí, eu falei assim,
eu comprei pra mim, sabe? Tipo assim, tudo aquilo era possível. Mas depois eu, graças a Deus, saí desse deslumbre. É. Tá ok, né? O importante é ver, não é não cair. É ver. É cair, mas ver que caiu, É. né? E ver que aquilo não precisa. Sim. E tudo isso aprisiona a gente, né? Se a gente fica preso nessa coisa do consumismo, preso no que as redes sociais falam, preso. Fingindo que isso é liberdade, né? Fingindo que isso é liberdade. Que eu posso falar o que eu posso, quiser. Eu mereço. Até parece. Ai, Pau. E aí? Você se sentiu livre aqui nessa conversa? Você sempre, meu amor, sempre. Acho que essas trocas que a gente tem a ver com essa construção, né? De um lugar próprio, que é ser livre, né? Que é ocupar o próprio lugar. No final, é tão simples, né? E tão complexo. Tão simples. Como a liberdade, para mim, o ser livre tem a ver com a audácia de ocupar o próprio lugar na vida. De usar as próprias cores, de ter a própria voz, né? E sem necessariamente descuidar de outras coisas que são importantes. Os seus vínculos todos que você falou, das amizades, dos olhares que você se conecta com. Conectando olhares. Você é a própria, né? Cidadã do mundo se conectando por onde passa com as pessoas. Muito bom ter você aqui. Também adorei, Paty. Quer deixar alguma mensagem para quem está te escutando em relação a isso? A buscar o seu lugar? Ou... eu acho que... Quem sou eu para dar uma mensagem? Eu acho que foi importante para você. Eu acho que é abrir espaço para ver o que importa, né? E uma pergunta que eu deixo, talvez que é a que eu me faço, como eu quero viver esse momento da minha vida? Como eu quero viver essa entrevista aqui? Queria me divertir nela. Queria poder desfrutar e não ter que entregar alguma coisa, né? Então é isso, né? Como que cada um de vocês quer viver o que tem para viver hoje na vida. E essa é uma boa partida para... Como eu quero criar a minha experiência, né? Porque, na verdade, a gente cria a nossa experiência, mas se a gente estiver consciente, cria muito melhor, né? É isso. É que eu preciso soltar para viver o que eu quero viver, né? Foi outra coisa que eu pensei com relação aos meus filhos, né? A relação com eles. O que eu preciso soltar para ter a relação que eu quero ter. Que também tem a ver com essa outra pergunta, né? E outra bem poderosa é o que eu preciso soltar, né? E o que está me impedindo de soltar. Que essas vezes traz umas respostas bem boas, né? Ou seja, conecte-se com as perguntas, não com as respostas. Perguntas poderosas. Obrigada, Pau. Amei. Amei também, Paty. Mais encontros por aí. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Uma honra estar aqui te ouvindo. Tchau, tchau. Obrigada.